Olá, o meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago especialmente para você correção da questão número 25 de matemática do vestibular do Mackenzie 2019, grupo 1, 4, 5 e 6, prova A, abordando o tema geometria plana, circunferências inscrita e circunscrita ao triângulo. Esse tema é muito legal. É muito legal. E a proposta é a seguinte: os raios das circunferências inscrita e circunscrita ao triângulo equilátero, cujo lado mede A, são respectivamente quanto? Então vamos analisar a situação. É um triângulo equilátero e nós temos uma circunferência circunscrita a ele, vamos chamar ela de lambda 1 aqui no caso, e temos também uma circunferência circunscrita, quer dizer, externa. A inscrita interna, a circunscrita externa ao triângulo. Vamos chamá-la de lambda 2, essa bonitona em azul aqui. Então, nós temos essa situação e precisamos definir, em relação ao lado do triângulo, qual é o comprimento do raio da circunferência menor e qual é o comprimento do raio da circunferência maior. Primeiro, nós precisamos lembrar o seguinte: esse ponto O, centro aqui do círculo, tanto do circunscrito quanto do inscrito, ele é o baricentro desse triângulo. O que é um baricentro? É um ponto de encontro onde o segmento de reta que divide os lados opostos ao ponto de onde saiu o segmento de reta são em partes iguais, né? Esse aqui divide esse segmento de reta em partes iguais, esse que desce também divide esse segmento de reta aqui em partes iguais, e esse outro que sai desse ângulo aqui divide esse lado oposto em partes iguais. A esse tipo de situação, o ponto de encontro desses três segmentos de reta a gente chama de baricentro. Também esse ponto O de origem aí é o incentro. O que é o incentro? É o ponto de encontro dos segmentos de reta que fazem uma bissetriz nesse ângulo. Por exemplo, nós temos aqui três segmentos de reta. Esses três segmentos de reta, eles dividem os ângulos de onde eles partem em partes iguais. Esse segmento de reta é uma bissetriz que divide o ângulo aqui em duas partes iguais. Esse aqui também é uma bissetriz, porque divide esse ângulo em duas partes iguais, e esse aqui também é uma bissetriz, porque divide esse ângulo em duas partes iguais. E também ele é o circuncentro. O que é o circuncentro? É o ponto onde o segmento de retas que passam por ele tem partes iguais aqui, com os vértices do triângulo. Se eu pegar o ponto central e medir dele até os vértices do triângulo, veja que desse até esse tem a mesma medida que desse até esse, que tem a mesma medida que desse até esse, essas em verde aí. Então esse ponto aqui, ele divide esses segmentos de retas, esses três, em comprimentos iguais. Aí a gente diz que é o circuncentro. E ainda nós temos o ortocentro. O ortocentro são segmentos de reta que divide esse triângulo aqui partindo do vértice dele e formando uma altura. A altura tem que ser ortogonal a esse lado, formar 90 graus. Aqui é uma altura, né? Relativa a esse lado, essa é a altura, relativa a esse lado, essa é a altura, relativa a esse lado, essa é a altura. Quando a gente tem o ponto de encontro dessas três alturas, a gente diz que esse ponto é o ortocentro. Mas por que a gente está verificando isso? Porque aqui, com o segmento de reta AM, a gente consegue verificar que esse segmento de reta, que é o raio da circunferência lambda 1, ele é exatamente 1/3 da altura desse triângulo. Veja que aqui o lambda 1 tem raio igual a 1/3 de AM. Assim, com base na circunferência lambda 1, a gente pode afirmar que o raio dela é igual a 1/3 do segmento de reta AM. Porque 1/3 aqui é 1/3 parte, aqui 2/3, aqui 3/3. Veja, 1/3, 2/3, 3/3. Quanto que vale a AM? Esse é o desafio. Mas como nós temos na matemática uma ferramenta muito importante que chama-se Teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que o R é 1/3 do AM,
Mas esse AM, ele é um cateto desse triângulo, cuja hipotenusa vale A. O outro cateto, A sobre 2, porque se a gente dividir A, porque o triângulo é equilátero em duas partes, é A sobre 2. E agora a gente pode, com tão importantão teorema de Pitágoras, né, achar esse valor. Fazendo hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, A sobre 2 ao quadrado, mais AM, que é o outro cateto, ao quadrado. Assim, A ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá 4, mais AM ao quadrado. Passando esse aqui para antes da igualdade, encontrando o menor múltiplo comum aqui entre os denominadores, que no caso é 4, né? A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 4 dividido por 1, 4 vezes A quadrado, 4A quadrado. 4 dividido por ele mesmo, 1 vezes A quadrado, 1A quadrado ou A quadrado simplesmente. Quem tem 4A quadrados e tira 1, fica tendo 3A quadrado. Agora, radiciação anula a potenciação. A gente usa a radiciação para eliminar essa potência. Então aqui, 3 não tem raiz exata, você deixa lá dentro da casinha. A quadrado tem raiz A. Só vou trocar de lado aqui, mas não faz diferença, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Raiz de 4. 2 no denominador. Esse expoente é eliminado pela radiciação. Então, AM é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá anotar isso. A raiz de 3 sobre 2, que a gente tinha ido buscar o valor de AM. Mas aqui eu posso multiplicar. Uma vez A é A mesmo. 3 vezes 2, 6. Então vai dar A sobre 6, né? R é igual a raiz de 3 sobre 6. Achei o valor do R'inho. Agora eu vou procurar o valor do R'ão. O R'ão é o raio da circunferência grande. Agora, a circunferência maior tem raio igual a quanto? Então, a lambidona, circunferência lambda maior, grande, aí vai ter raio igual 2/3, porque aqui 1/3, né? De AM. A gente já viu aqui que AM é A raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 2/3 de A raiz de 3 sobre 2. Quando a gente simplifica, simplifica. Sobrou o raio igual a raiz de 3 sobre 3, né? Porque aqui sobrou só 3. Então, esse é o raio da lambidona, da lambda maior, né? Então, a alternativa correta, a raiz de 3 sobre 6 e a raiz de 3 sobre 3 é a letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Que bom que você assistiu essa videoaula, muito obrigado pela atenção e eu te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática para a gente ir compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Matemática simples, simples, simples e prática.